Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos e amigos para estarmos meditando na palavra do Senhor, no capítulo de Mateus 24, versículo do 36 ao 41. Eu quero dizer para você que nós temos muitos motivos para orar, mais de 1000 motivos para estarmos orando e colocando a nossa vida diante de Deus, muitas causas, a nossa família, e não podemos deixar de orar. O texto nos diz assim, o título: Ninguém sabe o dia e a hora. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vemos aqui, meus amigos, né, irmãos, que o Senhor Jesus nos fala aqui que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, né? Aqui então, no tempo quando Jesus falou, ele falou que também ele não sabia, mas só unicamente Deus. E como nos dias de Noé, o povo estava ali vivendo a sua vida comum, como nós vivemos hoje, né? Trabalhando, comprando, quem for casar, casa, quem tiver comendo, bebendo, vivendo a sua vida comum do dia a dia, se divertindo, vivendo o seu cotidiano. E o Senhor Jesus disse que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Mas a Bíblia nos fala, nos alerta que Noé pregava, anunciava que viria o dilúvio e ninguém até então acreditava em Noé. E o Senhor falou que assim será na sua vinda. As pessoas estarão vivendo o seu cotidiano normal, a sua vida comum do dia a dia, preocupado com seus afazeres. Mas o que o Senhor nos mostra aqui? Muitos estarão preocupados com a sua vida, com as suas necessidades terrenas e não estarão preocupados com a sua vida diante de Deus. Aí que mora o perigo, né? Porque Jesus falou que o dilúvio veio e levou a todos. E só Noé, que estava preparado, se preparando diante de Deus, foi salvo ali com a sua família. Então Jesus também falou que assim será na sua vinda. Dois estarão no campo, um será levado e outro não. Dois estarão moendo no moinho, trabalhando, um será levado e outro não. Como nós cremos no arrebatamento da igreja, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Aqui nós cremos o Senhor falando, será levado, o Senhor tomará para si aquele que está esperando a sua volta. Aquele que, apesar de estar lutando o seu dia a dia, vivendo a sua vida cotidiana, mas ele tem a sua vida diante de Deus, ele está preparado, ele não está vivendo somente para as coisas dessa vida, mas ele tem a sua vida voltada para Deus. É essa atenção que nós devemos ter na nossa vida. Não viver apenas porque precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos comer, beber, cozinhar, cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Quem é casado, né? Ter atenção ao seu esposo, a esposa, ao seu cônjuge, viver a vida do lar, da família, sim, que é muito importante, e a palavra de Deus nos manda amar, cuidar dos nossos, sermos bons próximos para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o nosso próximo. E com tudo isso, estarmos vigiando com a nossa vida diante de Deus. Estarmos apercebidos, não vivendo a vida unicamente para essas coisas deste mundo, porque tem muitas pessoas que vivem aqui como se fosse viver para sempre, mas nós não somos
e não seremos eternos aqui. E o Senhor, Ele veio nos preparar e Ele nos deixou orientações a respeito da vontade de Deus, para que nós estejamos vigiando e alertas. Então, quem não quer ver a sua família salva? Quem não quer um dia entrar na glória com Jesus? Quem não quer herdar a salvação, estar para sempre com o Senhor? Porque a Bíblia nos mostra que esse mundo vai entrar em completa destruição. Nós já vivemos dias difíceis na face dessa terra. Então eu quero dizer para você que nós temos mais de 1000 motivos para orar. Orar pelos nossos filhos, orar pela nossa vida, por nós mesmos, para estarmos apercebidos, orarmos pela nossa cidade, orarmos pelos nossos vizinhos, orarmos para que haja paz nos países que estão em guerra, que muitas vidas têm o pão de cada dia, que nós sabemos que quantas pessoas estão padecendo fome e necessidade. Eu quero convidar você para orar. Este canal é um canal aberto para oração. Coloque seu pedido de oração. Vamos estar orando, colocando diante do Senhor as nossas necessidades e clamar, sabendo que temos um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que está atento às nossas necessidades, um Deus que tem prazer de ouvir o seu filho e de responder. É uma das coisas muito importante que o Senhor Jesus nos ensinou foi orar. Jesus nos ensinou o dever de orarmos, o dever de estarmos sempre falando com Deus e colocando as nossas ansiedades, inquietações, aquilo que te aflige, que te angustia, que está tentando tirar a tua paz, as suas necessidades cotidianas. É algo que o Senhor nos ensina na nossa, oração do Pai Nosso, é pedir ao Pai o nosso pão cotidiano. Está pedindo a Deus que nos livre de todo mal e que nos livre de cairmos em tentação e reconhecer a soberania de Deus e de ter nossa consciência que nós temos em Deus um Pai. Então, qual é o pai que não se preocupa com seu filho? Qual é o pai que não quer dar o melhor para com seu filho? Então, eu quero convidar você para orar, para crer no Senhor, nesse Deus que fez milagre no passado e que continua fazendo e que fará e que responderá às tuas orações e que entrará com providência nas suas causas e petições. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado e santo, Deus bendito, glorioso, Senhor, eu te coloco em primeiro lugar aqui diante de ti a minha vida. Quero pedir, meu Pai, perdão pelos meus pecados e faltas. Quero te apresentar, Senhor, meu Deus, esta cidade. Quero te apresentar este país, o Brasil, e os teus filhos, Senhor, que estão passando por lutas, por provações, aflições, são causas na justiça, desemprego, problema na família, enfermidades e tantas coisas, meu Deus, que nós passamos, que o teu povo passa, que a tua igreja passa, Senhor, e tantas pessoas, meu Deus, que não conheceram ainda a ti, meu Pai, que precisam do socorro de ti, que precisam, Senhor, do livramento, que precisam, Pai, de uma providência, Senhor, é contendas na família, Pai, é necessidade, é dívida, Senhor, meu Deus, é aflições, Pai, causa, Senhor, que o teu filho não sabe como resolver, Pai. Mas nós sabemos que há um Deus que tudo pode, porque está escrito que para Deus todas as coisas são possíveis. Senhor, eu peço que entre com providência em cada causa, que dê vitória, que fortaleça o teu filho que está fraco, aquele que, Senhor, não tem conhecimento de ti ainda, Pai, mas que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Pai, que está ouvindo, Senhor, que ele deve estar vigilante, se preparando, meu Pai, se colocando diante de ti, se arrependendo dos seus pecados e tomando a posição diante de ti, enquanto há dia, enquanto há, Senhor, vida, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha despertar, trabalhar, Senhor, que
corações, que vidas sejam alcançados pela fé no nome do Senhor Jesus, que vidas sejam libertas, que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos que estão sofrendo, Pai, acusações, perseguições, Senhor, também da tua igreja perseguida, meu Pai, na Nigéria, Senhor, na Coreia do Norte, Pai, em tantos países, Senhor, onde as crianças também estão sendo escravizadas e vidas sendo escravizadas. Pai, eu peço que atenda, Senhor, as nossas orações, que o Senhor entre, meu Deus, com livramento e responda e dê vitória àquele que se encontra angustiado e aflito, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, é que eu te peço resposta e providência. Amém. Glória a Deus.